Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 30 do livro de Números trata dos votos feitos ao Senhor, destacando a seriedade do compromisso com a palavra empenhada. Deus orienta o povo sobre a responsabilidade individual ao fazer promessas e também estabelece diretrizes quanto ao papel de autoridade nas decisões familiares. Este trecho nos convida a refletir sobre a importância da integridade, do respeito aos compromissos e da sabedoria ao tomar decisões diante de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Números 30 do livro de Números da Bíblia. As promessas ao Senhor. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena. 2 Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. 3 Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso. 4 E seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. 5 Mas, se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. 6 Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual obriga a si mesma. 7 E o seu marido souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. 8 Mas, se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. 9 Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. 10 Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso. 11 E o seu marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. 12 Mas, se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou, e o Senhor a livrará. 13 O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. 14 Mas, se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. 15 Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. 16 São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha moça que ainda vive na casa do pai. Análise textual. O capítulo 30 de Números trata de algo muito importante na vida religiosa e social de Israel, os votos e juramentos feitos ao Senhor. Ele mostra como Deus via com seriedade a palavra empenhada, especialmente quando feita como promessa a ele. Vamos analisar o significado desse texto por partes. Primeiro, a seriedade dos votos, versículos 1-2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, terá que cumprir tudo o que disse. O que isso significa? Um voto era uma promessa voluntária feita a Deus, geralmente em forma de compromisso ou renúncia. Por exemplo, prometer jejuar, ofertar algo, consagrar alguém ao serviço de Deus, etc. Deus esperava que qualquer promessa feita a ele fosse cumprida fielmente. Quebrar um voto era visto como pecado, pois envolvia quebrar a palavra diante de Deus. Segundo, votos de uma moça solteira, versículos 3-5. Se uma jovem na casa de seu pai fazia um voto, ele poderia confirmar ou anular o voto ao saber. Se ele ficasse em silêncio, o voto se tornava válido. Se ele anulasse,
ela seria liberada por Deus, pois estava sob a autoridade do pai. Significado: o texto reflete a estrutura patriarcal da sociedade israelita antiga, em que o pai era o responsável legal e espiritual pelas decisões da filha que ainda morava com ele. Isso também protegia a jovem de fazer promessas impulsivas que poderiam afetar sua vida ou a da família. Terceiro, votos de uma mulher casada, versículos 6-15. As mesmas regras se aplicavam às mulheres casadas. O marido podia confirmar ou anular o voto. Se ele não se manifestasse imediatamente, o voto se tornava oficial. Se tentasse anular depois, ele seria considerado culpado diante de Deus por não ter agido a tempo. Versículo 15. Significado: reflete novamente a estrutura familiar da época, em que o marido era o responsável legal da casa. A ideia é que compromissos sérios, especialmente espirituais, deviam ser conhecidos e aprovados por quem tinha responsabilidade sobre a casa. Também sugere que Deus valoriza a unidade no lar. Um voto não devia criar conflitos ou obrigações pesadas dentro da família. Quarto, viúvas e divorciadas, versículo 9. Se uma mulher fosse viúva ou divorciada, seus votos eram automaticamente válidos. Não havia mais ninguém com autoridade sobre ela. Significado: isso mostra que essas mulheres tinham autonomia total diante de Deus. O compromisso espiritual se tornava pessoal e direto, sem a mediação de pai ou marido. Quinto, conclusão, versículo 16. Essas são as ordenanças que o Senhor deu. Resumo: Deus valoriza a palavra empenhada. Ele exige seriedade, responsabilidade e discernimento ao fazer promessas espirituais. Havia uma estrutura de autoridade na família que precisava ser respeitada para evitar votos impulsivos ou conflitantes. Aplicações espirituais e morais hoje. Primeira, cuidado com o que prometemos a Deus. Compromissos espirituais não devem ser feitos por emoção ou impulso. Segunda, palavra é compromisso. Ainda que vivamos em uma cultura onde a palavra muitas vezes perde valor, Deus ainda espera integridade em tudo o que dizemos. Terceira, família e fé caminham juntas. Decisões espirituais, especialmente em contextos familiares, devem ser tomadas com diálogo, sabedoria e unidade. Quarta, Deus vê nossa intenção e nossa responsabilidade. Quando Ele livra a pessoa, como no caso da filha ou da esposa que teve o voto anulado, Ele reconhece a estrutura e a responsabilidade de cada um. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!